Sou Vivian, aluna do 5º ano, e participo das aulas de reforço do projeto Aprender Mais Codó. Venha você também! Olá, estudantes, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. É com muita alegria que nós estamos aqui para a nossa mais nova aula do projeto Aprender Mais. Dessa vez nós estamos na aula de número 8, é isso mesmo, já tivemos aqui 8 encontros com esse aqui, tá ok? Então, nós queremos convidar novamente você a dar sequência aos nossos estudos, principalmente aqui em preparo à nossa Prova Brasil, que está se aproximando. Olha só, mês de novembro vai ser o mês em que essas provas serão aplicadas para você, aluno do 5º ano, e também para os alunos do 9º ano de toda a nossa rede municipal de ensino na cidade de Codó e também de todo o Brasil. E claro, o nosso objetivo aqui é dar a você alguns suportes necessários para você sair bem nessa provinha, tudo bem? E claro, essa é uma das atividades, e novamente eu reforço que somado às atividades do seu professor, da sua professora, visa contribuir única e exclusivamente com o seu aprendizado, tudo bem? E é com esse sentido que nós convidamos você para a nossa aula de hoje. Quais serão os descritores que iremos trabalhar? Olha só, segue comigo aí na tela os nossos descritores, tá? O primeiro descritor é o descritor 16 da Prova Brasil. O que ele vai retratar? Ele vai estabelecer para nós, reconhecer a composição e a decomposição de números naturais em sua fórmula polinomial, tá bom? O próximo descritor que iremos tratar nas questões de hoje é o descritor 17, que diz, ou estabelece, calcular o resultado de uma adição ou subtração de números naturais. Bem simples esse descritor, simplesmente deseja saber se você consegue desenvolver uma operação básica, né? Você lembra daquela atividade que o professor passa para você, arme e efetue? Pois bem, esse descritor 17, ele vai trabalhar exatamente essa sua habilidade, tudo bem? O próximo descritor é o descritor 19. Ele vai estabelecer aqui a ideia de nós resolvermos problema com números naturais, envolvendo diferentes significados da adição ou subtração. Quais são essas ideias, né? Quais são esses significados? Juntar, alteração de um estado inicial, positiva ou negativa, comparação e mais de uma transformação positiva ou negativa. Professor, estou observando aí que você pulou o descritor 15, né? O descritor 18, por que não apareceu aí na tela? Veja, o descritor 15 nós trabalhamos na aula passada. Ele trabalhava a ideia de reconhecer a composição e a decomposição dos números naturais de acordo com o quadro-valor de lugar, o quadro posicional, né? Ou seja, as ordens, unidades, dezenas, centena e etc. Nós continuaremos também com essa proposta na nossa aula de hoje. E o descritor 18, ele será trabalhado no nosso próximo encontro, porque ele vai estabelecer aqui para nós a ideia de você calcular o resultado de uma multiplicação ou de uma divisão. Então, hoje, nós iremos focar na adição, subtração e resolução de problemas envolvendo essas duas operações básicas. Preparado aí? Então, à medida que nós formos apresentando para você as questões, tente resolver conosco e acompanhe na tela uma das possíveis resoluções das questões, tudo bem? Então, a nossa questão de número 1, ela diz o seguinte: observe o numeral 128.784. Sua decomposição é... Aí ele traz aí as alternativas para você marcar. Então, uma questão desse tipo, ela pode aparecer nessa prova, tá? Então, como que você iria resolver? Veja que aqui no canto inferior direito, ele estabelece para nós o descritor, que nós estaremos trabalhando com você, o descritor 16, tá bom? Ou seja, reconhecer a composição e a decomposição de números naturais em sua forma polinomial. Então, vamos comigo na resolução da questão, tá bom? Então, veja aqui comigo. Primeira coisa que eu proponho para vocês seria você colocar o número que apareceu aí na tela no quadro posicional ou quadro valor de lugar. Então, veja comigo. O número é 128.784. Vamos lá. O algarismo 1, tá? Sempre é bom a gente ter essa distinção, número e algarismo. O algarismo 1, ele ocupa qual dessas ordens aqui na tela, tá? Então, o algarismo 1, ele ocupa aqui a ordem das centenas de milhar. Então, você vai colocar aqui, ó, o algarismo 1. O algarismo 2, ele vai ocupar a ordem das dezenas de milhar. Então, você coloca aqui no dezena de milhar. O algarismo 8, ele vai ocupar a ordem das unidades de milhar.
O algarismo 7, ele ocupa a ordem das centenas. O algarismo 8 ocupa a ordem das dezenas. E o algarismo 4, ele ocupa a ordem das unidades. Está feito aqui a colocação desse numeral no quadro valor de lugar. O próximo passo é você decompor cada número de acordo com a ordem a qual ele ocupa neste quadro, tudo bem? Então, veja, o algarismo 1, ele vai ocupar o quê? Ele está ocupando a ordem das centenas de milhar. Então, você vai pegar 1 e multiplicar. Centena de milhar é a mesma coisa que 100 mil, certinho? 100 mil. Então, se você fizer aqui a operação, 1 vezes 100 mil, você terá 100 mil. Simples, não é? O algarismo 2 está ocupando a ordem das dezenas de milhar. Então, você vai pegar o 2. Uma dezena de milhar é a mesma coisa que 10 mil, certo? Então, você multiplica 2 vezes 10 mil e você terá aqui 20 mil. O algarismo 8, ele está ocupando a ordem das unidades de milhar. Então, você multiplica 8. Uma unidade de milhar é a mesma coisa que 1000. Então, multiplicando 8 vezes 1000, você tem 8.000. O algarismo 7, ele ocupa a ordem das centenas. Então, você multiplica 7 vezes uma centena. Uma centena equivale a 100. Então, você terá aqui 700. E o algarismo 8, ele está ocupando a ordem das dezenas. Uma dezena equivale a 10. Então, você terá aqui 80. E, por último, você tem aqui 4, que está ocupando a ordem das unidades. 4 vezes 1, que é uma unidade, você terá aqui o numeral 4. Se você analisar, o que nós fizemos aqui, nada mais, nada menos do que decompor esse número na sua forma polinomial. Então, se você pegasse 1 vezes 100 e somar com 2 vezes 10 mil, mais 8 vezes 1000, mais 7 vezes 100, mais 8 vezes 10, mais 4 vezes 1, você decompôs o número na sua fórmula polinomial. Então, veja comigo as opções que nós temos aí. Então, de acordo com as opções, você iria marcar aí, ó, a letra D, seria o gabarito que responde a nossa questão. Tudo bem? Seguindo essa mesma linha de raciocínio, de decompor ou de reconhecer o número na sua forma polinomial, vamos para a nossa questão 2, tá? Então, veja comigo aí o enunciado. Tendo em vista o início das aulas, uma papelaria comprou uma remessa grande de cadernos. Ao receber a encomenda, a papelaria recebeu 2 caixas de 1000 cadernos, 3 caixas de 100 cadernos e 2 pacotes de 10 cadernos. Qual seria o comando da questão? A questão diz, quantos cadernos a papelaria comprou? Tá? Então, novamente, essa questão ela traz para nós aqui a ideia de você estabelecer a decomposição desse número na forma polinomial. Então, vamos lá para a nossa resolução. Então, como ficaria a resolução para a nossa questão de número 2? Deixa eu passar para esse outro lado. Questão de número 2. Então, vejamos a resolução. De acordo com o enunciado, a papelaria ela recebeu uma encomenda, né, de 2 caixas de 1000 cadernos. Então, você tem aqui, ó, 2 vezes 1000. Olha só, 2 vezes 1000, fazendo a continha, 2000. Nenhuma dificuldade. Mais 3 caixas de 100 cadernos. Então, você vai ter 3 vezes 100. Então, você vai ter aqui 300, não é isso? E 2 pacotes de 10 cadernos. Então, tu tens aqui 2 pacotes de 10 cadernos. Então, você vai ter aqui, ó, 20, tudo bem? O próximo passo, ele quer que você indique quantos cadernos a papelaria comprou. Utilizando aqui o mesmo raciocínio da questão anterior, nós podemos colocar esse número aqui, ou o numeral, no quadro posicional, tá bom? Então, como assim? Eu posso estabelecer aqui, ó, o valor aqui das unidades, das dezenas, das centenas e das unidades de milhar. Então, veja só, 20, se você analisar comigo, vamos começar aqui da parte de cima, né? 2000. 2000, observe que ele foi um resultado da multiplicação de 2 por esse 1000 aqui equivale a uma unidade de milhar.
Tudo bem? Então, esse 2 ele pode ficar aqui, ó, na ordem das unidades de milhar. Ou seja, o próximo número é 300. Esse 300 ele foi resultado da multiplicação de 3 vezes 100. Esse 100, se você analisar comigo, ele ocupa a ordem das centenas. Então, eu tenho 3 centenas. Então, eu posso colocar esse 3 aqui, tá? O 20 foi resultado da multiplicação de 2 vezes 10. Esse 10 aqui, ele ocupa a ordem das dezenas. Então, eu tenho 2 dezenas. Então, eu posso colocar aqui 2. E as unidades, observe que não aparece. Como não aparece, você pode colocar 0. Então, observe a questão. O comando da questão diz quantos cadernos a papelaria comprou. Então, as opções aqui que nós temos são essas, porém o gabarito da questão seria a letra B, 2.320 unidades de caderno. Tudo bem? Então, essa seria a resolução para a nossa questão 2. Questão de número 3, também com esse mesmo pensamento, né, com essa mesma resolução, tá? Questão 3, diz assim: a fábrica escreve bem, embala seus lápis em caixas com 10, 100 ou 1.000 unidades. Veja a produção de um dia. Nós temos aí 1.000 lápis, né, 2 caixas com 1.000 lápis, nós temos aí 4 caixas com 100 lápis e uma caixa com 10 lápis. Aí ele pergunta, no total, quantos lápis há nas caixas representadas? Veja que essa questão, novamente, ele trabalha com essa ideia de reconhecer a composição e a decomposição desses numerais. Então, juntando esses numerais, como ficaria, então, a resolução? Então, vamos lá. Questão de número 3 e a sua resolução na tela. Veja comigo. Então, de acordo com a imagem, a papelaria escreve bem, ela produziu, neste dia, 2 caixas, cada uma dessas caixas contendo aí, de acordo com a imagem, 1.000 lápis, certo? 1.000 lápis, ok? Além dessas 2 caixas com 1.000 lápis, essa papelaria também produziu 4 caixas com cada caixa dessas 100 lápis, ok? E, além dessas 4 caixas com 100, ela produziu ainda uma caixa com 10 lápis, tá bom? Sem você fazer o cálculo, você poderia utilizar apenas o quadro valor de lugar. Então, utilizando aqui o quadro valor de lugar, vou colocar aqui a de azul para destacar aqui para a gente. Então, veja só como ficaria a resolução dessa questão, né? Nós temos aqui unidades, dezenas, centenas, né? E unidade de milhar, tudo bem? Então, veja, olha só. Nós temos aqui 2 que está multiplicando 1.000. 1.000 corresponde a uma unidade de milhar. Então, eu vou colocar esse 2 aqui. 2, ok? Nós temos aqui 4 multiplicando 100. 100 ocupa a ordem das centenas. Então, eu vou colocar aqui, ó, 4. E nós temos aqui 10 sendo multiplicado por 1, que corresponde a uma dezena, ok? Professor, não apareceu as unidades. O que eu devo colocar? Você deve colocar um 0. Tá bom? Então, essa seria também uma das possibilidades de resolução dessa questão. Você poderia também fazer a multiplicação e depois somar normalmente, mas aqui nós estamos trabalhando esse descritor 16, que diz que você tem que ter essa habilidade de entender, de escrever como é que ficaria a decomposição ou a composição de um número na sua forma polinomial. Tudo bem? Então, diante disso, nós temos aí o gabarito, a letra C, 2.410. Foi o valor que essa fábrica produziu aí de lápis nesse dia. Tudo bem? Vamos para a nossa última questão, ainda sobre o descritor 16, tá? Então, o descritor 16, ele vai também ser trabalhado na questão 4, que diz o seguinte: o número pode ser decomposto em... Aí nós temos aí a imagem que demonstra aí essa decomposição. Veja comigo, 2 vezes 10.000, mais 5 vezes 1.000, mais 8 vezes 100, mais 3 vezes 10, tá? Então, ele quer saber qual é esse número. Sem precisar você fazer uma multiplicação e depois a adição, né, que aí aparece uma expressão numérica. Então, quando aparecer uma expressão numérica, você deve resolver primeiro multiplicação e divisão, quem aparecer primeiro, e depois adição e subtração, quem aparecer primeiro, quando vier apenas essas 4, né? Claro que podem vir outras operações, e aí a ordem sofre uma modificação. Professor, como seria a resolução sem precisar fazer a multiplicação, sem precisar fazer a adição? Simples, nós estamos trabalhando com o quadro valor de lugar. Então, você pode fazer uso também desse quadro valor de lugar. Veja comigo, olha só, de acordo com a imagem, vamos escrever logo aqui.
para você acompanhar comigo, tá? Então, primeiro, os algarismos que estarão ocupando a ordem das unidades, depois as dezenas, as centenas, as unidades de milhares, se tiver mais, nós iremos colocar, tudo bem? Então, veja, o número que apareceu ali foi 2 multiplicando 10.000. 10.000, ele está ocupando qual ordem? A ordem das unidades de milhar, tudo bem? Então, nós temos as unidades de milhar ali ocupando o valor 10.000. Nós temos ali 5 multiplicando o 1.000. E nós temos 8 multiplicando 10, e depois nós temos o 3 multiplicando o 10, né? Na verdade, o 8 multiplicando 100, e depois o 3 multiplicando 10. Vamos fazer logo da direita para a esquerda. Nós temos ali 3 vezes 10. 3 vezes 10 vai dar 30. Então, 30 ocupa aqui a ordem das dezenas. Tudo bem? Então, nós temos 3 dezenas. Aquele 8, ele está ocupando, ele vai ocupar a ordem das centenas, porque nós vamos ter 8 vezes 100. Então, nós vamos ter aqui, ó, 8 centenas. Nós temos ali o 5 ocupando a ordem das unidades de milhar. Então, vai ser 5 vezes 1.000. Então, 5.000. E aí nós temos ali o 10, né? Ou melhor, o 2 multiplicando 10.000. Nós vamos ter que colocar mais uma. Vai ser dezena de milhar. Tudo bem? Então, conforme eu tinha dito, se fosse necessário, teríamos que colocar. Então, aquele 2 ali, ele está multiplicando 10.000. 10.000 ocupa a ordem das dezenas de milhar. Então, você vai colocar o número, o algarismo 2. Professor, não apareceu unidade. O que eu devo colocar? Devo colocar o algarismo 0. Desse modo, o gabarito para a nossa questão está aí na letra C, 25.830. Tudo bem? Muito bem. Essa foi as nossas 4 resoluções que trabalhavam esse descritor, tá bom? Então, vamos para a nossa próxima questão. A nossa questão de número 5, ela vai trazer aqui o descritor 17, que ele vai trabalhar para nós a ideia de calcular o resultado de uma adição ou subtração de números naturais. Facinho da Silva, né? Podemos até dizer assim. Então, ele pergunta o seguinte: qual é o resultado da operação abaixo? Né? Então, veja só, eu sei que você aí consegue desenvolver tranquilamente esse tipo de questão. Professor, pode aparecer questões desse tipo na Prova Brasil? Sim, pode. Nós já tivemos edições que as questões, ou uma das, não são todas, né? Mas uma das questões era simplesmente você desenvolver uma questãozinha desse tipo, tá bom? Então, se é dificuldade para ti, ainda há tempo a aprender, tá? Não apenas para fazer essa prova, mas porque é legal você saber das coisas e que é importante isso na tua carreira como estudante, tá bom? Então, vai lá, se você ainda tem dificuldade em resolver uma operação básica na adição, tá? Então, veja, qual é a dica que eu dou para vocês? Monte o quadro valor de lugar, tá bom? Então, vamos montar o quadro valor de lugar. Então, nós temos aqui 428 mais 1.342. Então, vamos montar o quadro valor de lugar para a gente entender algo que talvez seja interessante para vocês aí, tá? Qual é a dica? Vamos lá, monte aqui, unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar, tudo bem? Então, coloque a dica que eu dou para vocês, coloque o numeral maior. Então, dentre esses dois numerais, o 1.342 é maior. Então, o 2 ocupa a ordem das unidades, o 4 ocupa a ordem das dezenas, o 3 ocupa a ordem das centenas e o 1 ocupa a ordem das unidades de milhar. O próximo número é 428. Vou dar uma esticadinha aqui no segmento de reta. Então, nós vamos lá, vamos colocar aqui mais. Olha só, o número é 428. Então, aquele 4, ele está ocupando qual ordem? Das centenas. Então, tem que ser ordem embaixo de ordem, tá bom? 428. Então, o 2 ocupa a ordem das dezenas e o 8 ocupa a ordem das unidades. Pronto, daqui para frente é só você desenvolver o cálculo normalmente, tá bom? Olha só, se eu tenho 2 unidades com 8 unidades, eu terei 10 unidades, tudo bem? 10 unidades é a mesma coisa que uma dezena. Então, por isso que você deve colocar um 0 aqui e acrescenta 1 aqui, ó. Por quê? Porque você tem uma dezena. Ah, professor, então é por isso que a gente tem que elevar o número? É isso mesmo. Porque eu tenho 2 mais 8, 10, 10 unidades. Então, eu não posso escrever 10 unidades aqui. Então, o que eu faço? Eu escrevo 0 unidades e jogo essa dezena para lá. Então, eu tenho agora uma dezena. Uma dezena mais 4 dá 5 dezenas. 5 dezenas mais 2, nós vamos ter 7 dezenas, tá bom? Então, continuando, eu tenho 3 centenas mais 4 centenas. Então, nós vamos ter aqui, ó, 7 centenas.
e eu tenho apenas uma unidade de milhar, eu vou manter ela aqui no meu resultado. Então, você tem aqui uma adição simples. Talvez a novidade para você aí de casa, se é que eu posso chamar de novidade, seria essa ideia de compreender, na hora da soma, o quadro valor de lugar. Tudo bem? Então, só para dar uma revisada, vamos relembrar comigo os termos da adição. Nós temos aqui o primeiro termo é chamado de parcela, o segundo também é parcela, se tivesse um terceiro também seria parcela, e o resultado disso aqui é chamado de soma ou total. Esses são os termos da adição. Tudo bem? Então, vamos comigo para a nossa próxima questão. Vamos lá, só para confirmar aqui o gabarito da questão, veja aí comigo, 1770, conforme a nossa resolução. Bem simples, não é isso? Questão de número 6, veja aí, ó. A Adriana vai fazer esta subtração, 679 menos 38. O resultado dessa operação será, então, novamente, essa questão, ela traz aqui para você essa ideia de você reconhecer, na verdade aqui, ó, vamos só fazer uma retificação aqui, tá? Só uma correção. O descritor que está na tela ali seria o descritor 15, tá bom? Mas na verdade não é, mas seria a ideia de você efetuar uma adição e uma subtração, tá? Então, só essa retificaçãozinha aí, ok? Então, vamos lá. Como seria a resolução da questão? Segue normal, utilize sempre o quadro valor de lugar. Se for o caso, se você se sentir confortável, utilize, né? Só simplesmente para você compreender esses enunciados. Lembrando que se você conseguir fazer sem usar o quadro valor de lugar, fique à vontade, tá bom? A matemática, ela tem N caminhos para você chegar no mesmo resultado. Então, novamente, eu vou montar o quadro valor de lugar. Então, eu tenho aqui, só um instante, nós temos aqui as unidades, as dezenas e as centenas. Se tiver mais, a gente coloca, tá bom? Então, o primeiro numeral que aparece é o 679. Então, o 9 ocupa o valor da ordem das unidades, o 7 ocupa a ordem das dezenas e o 6 ocupa a ordem das centenas, certo? O próximo número é 38. O 8 ocupa a ordem das unidades e o 3 ocupa a ordem das dezenas. Daqui para frente, você efetua a subtração, tá? Novamente, isso aqui é algo interessante, porque às vezes você aprendeu aí, eu tenho certeza, e quando um número não dá para você subtrair do outro, você tem que pedir emprestado, não é verdade? Então, como ficaria isso aqui? Neste exemplo, né, não aparece aqui nenhuma situação do tipo, né? Todos os números é possível a gente tirar. Então, veja só, eu tenho 9 unidades menos 8 unidades. Então, resta uma unidade. Você tem aqui 7 dezenas menos 3 dezenas. Nós teremos aqui, no final, 4 dezenas. E eu tenho aqui apenas 6 centenas. Não vou tirar, vou só manter. Então, o resultado é 641. Só para a gente relembrar, os termos da subtração. Nós temos o primeiro termo é chamado de minuendo, o segundo termo é chamado de subtraindo, e o resultado da subtração a gente chama de resto, né, ou diferença, tá bom? Então, a questão, ou a Prova Brasil, ela pode trazer para vocês uma questão simples dessa, simplesmente para você efetuar uma adição ou uma multiplicação, tá? Então, diante disso, vejamos aí qual seria aí, ó, o gabarito da nossa questão, 641, conforme a nossa resolução, tá? Então, vamos lá para a nossa próxima questão, a questão de número 7. Diz o seguinte: o resultado da operação abaixo é 1.578 menos 249. Então, ele quer saber simplesmente o resultado dessa operação. Você pode estar perguntando, professor, mas pode aparecer questões assim nessa prova? Pode. Novamente, eu reforço, essa prova, ela tenta cobrar de vocês aquilo que é o básico, né? Então, espera-se que você, que é aluno do 5º ano, consiga desenvolver uma questão desse tipo, tá? Qual é o diferencial dessa questão aqui? É porque vai aparecer aqui um valor que não é possível nós tirarmos diretamente. Então, é preciso nós utilizarmos aquele velho artifício de pedir emprestado. Mas tu sabes aí por que a gente faz esse possível empréstimo aí? Então, vamos lá. A ideia é tentar apresentar para vocês. Primeiro, vamos escrever o numeral aí, no quadro valor de lugar. Então, nós temos 1.578. Então, escrevendo aqui, o 8 ocupa a ordem das unidades, o número 7 ocupa a ordem das dezenas, o 5 ocupa a ordem das centenas e o 1 ocupa a ordem das unidades de milhar, ok? O numeral 249,
Vamos escrever da seguinte forma: o 9 ocupa a ordem das unidades, o 4 ocupa a ordem das dezenas e o 2 ocupa a ordem das centenas. Do mais, é só você desenvolver a subtração. É isso aqui que eu chamo a atenção sua, tá? Ó, não tem como você tirar daqui, ó, 9 unidades de 8 unidades, certo? Então, 9 unidades, não tem como você tirar de 8. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pedir emprestado quem? Você vai pedir emprestado a casa da esquerda, que são as das dezenas. Então, daqui você vai tirar uma dezena, tudo bem? Então, se você tira uma dezena daqui, você vai ficar com 6 dezenas. E essa dezena passa para lá. Então, se você tira uma dezena daqui e coloca lá na ordem das unidades, você tem uma dezena com 8 unidades. Então, você vai ter no total aqui, ó, 18 unidades. Tudo bem? Veja que eu converti dezenas em unidades. Agora sim é possível. Tu tens agora 18 unidades menos 9. 18 menos 9 é 9, ok? Tu tens agora 6 dezenas menos 4. Então, você vai ter aqui, ó, 2. Tu tens aqui 5 centenas menos 2. Então, restam 3. E você tem apenas uma unidade, que não vai ser tirada. Então, mantém aí 1.328 é o resultado dessa operação. Então, só para confirmar o nosso gabarito, 1.329, tá bom? Então, por isso que você tem que pedir emprestado. Talvez você consiga aí desenvolver isso de forma bem mecânica, né? Ah, eu tenho que pedir emprestado, mas por que exatamente você tem que pedir emprestado? Então, essa é a ideia, porque você geralmente não pode tirar uma unidade maior de uma unidade menor, tá bom? Então, por isso que é necessário você sempre fazer esse empréstimo com o numeral da esquerda, tá? Vamos para a nossa próxima questão? Questão de número 8 diz assim, ó, numa fazenda havia 522 bois. Na feira de gado, o fazendeiro vendeu 183 de seus bois e acabou comprando aí mais 266 bois. Quantos bois há agora na fazenda? Então, veja que esse tipo de questão, ele é muito comum nessas provas, tá? Nessas provas de exame nacionais. Então, essa questão é que ela envolve o quê? Problemas com essas duas operações que nós acabamos de desenvolver. Essa questão de número 8 diz o seguinte: numa fazenda havia 524 bois. Na feira de gado, o fazendeiro vendeu 183 de seus bois e comprou mais 266. Então, é um vende e compra, né? Então, quantos bois há agora na fazenda? Então, esse tipo de questão ele é muito comum nessas provas que visa aí avaliar você, aluno. Essa questão ela envolve um probleminha, pequeno, diga-se de passagem, envolvendo essas duas operações outrora trabalhadas, né? A adição e a subtração. Então, o que você vai fazer para desenvolver uma questão desse tipo? Bem simples. Você vai pegar aqui o valor inicial da quantidade de bois que o fazendeiro possuía, 524. Então, como nós estamos trabalhando com quadro valor de lugar, é sempre bom você colocar aqui, escreva primeiro o quadro valor de lugar, e depois você desenvolve a questão. Unidades, dezena, centena, então se tiver mais você acrescenta aí no seu quadro, tá? Nós temos 524 bois, então escreve aqui, ó, o 5 ocupa a ordem das centenas, o 2 ocupa a ordem das dezenas, só para confirmar, e o 4 ocupa a ordem das unidades. Então, essa aqui era a quantidade de bois que ele possuía. Lá na feira do gado, ele vendeu 183. Então, se ele vendeu, a ideia aqui é de tirar. Então, nós vamos desenvolver uma subtração. 183. Então, desenvolvendo essa subtração, veja que o valor que esse fazendeiro possuía vai ser exatamente isso, ó. 4 menos 3. Nós vamos ter aqui 1. Tudo bem? Agora, veja novamente o problema apareceu para nós. Não tem como eu tirar 8 dezenas de 2 dezenas. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar uma centena emprestada. Então, aqui vai restar 4. E aí você pega uma centena e traz lá para casa das dezenas. Aí você vai formar aqui agora, ó, 12 dezenas. Então, você tem agora 12 dezenas menos 8. Então, restam 4. E agora você faz o resultado de 4 centenas menos 1, 3. Então, depois que ele vendeu 183 bois, ele permaneceu com 341. Mas veja que o enunciado continua. Depois ele comprou mais 266 bois. Então, qual é a ideia que aparece aqui? A ideia de juntar, a ideia de somar.
Então, primeiro eu subtraí, agora eu vou somar. Então, como eu já tenho um quadro valor de lugar, eu vou só escrever esse número embaixo, tá bom? Então, eu vou escrever aqui, ó, mais 266. Pronto. Todo mundo consegue desenvolver essa operação, não é isso? Então, nós temos aqui, ó, 7, 4 mais 6, ó. 4 dezenas mais 6 dezenas, você vai ter aqui 10 dezenas. 10 dezenas é a mesma coisa aqui, ó. Vou escrever aqui 0, vamos colocar um lá para cima, tá bom? Então, é a mesma coisa que uma centena. Então, vou colocar aqui, ó, uma centena com 3 dá 4, 4 mais 2, 6. Então, o valor dessa operação, 607, conforme está aí o nosso gabarito, a nossa letra B. Tá bom? Então, veja que nesse problema apareceu duas operações, a adição e a subtração, tá bom? Então, a nossa próxima questão, ela diz o seguinte, Clemente, né? O Clemente aqui é um dos nossos colaboradores do projeto Aprender Mais, nosso cameraman, né? É ele que garante aqui essas imagens, juntamente com outros colegas, para que você tenha acesso aí a essa aula aí de todos os professores aqui de matemática e língua portuguesa, tá bom? Ninguém faz nada sozinho. Então, para homenagear o nosso colaborador Clemente, escrevi uma questão aqui com o seu nome. Diz assim, ó, Clemente pedala, não sei se é verdade, né? 2.850 metros todos os dias, né? Sendo que na quarta-feira, né, ele pedalou apenas 1.924 metros. Quantos metros Clemente deixou de pedalar nesse dia? Então, ele quer trazer aqui a ideia de qual operação que nós trabalhamos. A ideia da subtração, tá bom? Veja que esse enunciado, ele traz aqui a ideia de unidade de medida, que também foi um dos descritores já trabalhados aqui por nós nas nossas aulas, tá? Então, vamos lá. Como de prática, nós estamos escrevendo o número no quadro valor de lugar, nossa questão 10. Então, nós temos aqui, vamos escrever esse numeral no quadro valor de lugar, tá? Eu prefiro escrever assim porque fica mais fácil para a gente entender, né? Mas claro que na hora de uma resolução, se você souber fazer direto, faça, tá? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. E se for o caso, nós colocamos mais uma ordem, tá? Então, veja, o Clemente pedala 2.850. Então, o 0 ocupa a ordem das unidades, o 5 ocupa a ordem das dezenas, o 8 ocupa a ordem das centenas, o 2 ocupa a ordem das unidades de milhar. Então, esse aqui é o valor, né, de metros que ele pedala todo dia. E está na moda, né, a pedalada. Você já pegou a sua bike, a sua Monarch barra circular para dar uma pedalada? Pois é, legal. Sendo que na quarta-feira ele pedalou apenas 1.924. Então, vamos lá, vamos escrever esse número embaixo. 1.924. Então, escrevendo aqui, ó, o número 1 ocupa a ordem das unidades de milhar, o 9 centenas, o 2 e o 4. 1.924. Ele quer saber quantos metros Clemente deixou de pedalar nesse dia. Você simplesmente vai desenvolver aqui uma subtração. Tudo bem? Então, olha só. Novamente, nós temos aqui, ó, um numeral que não dá para você tirar do outro. Não tem como você tirar 4 unidades de 0. Tudo bem? Então, o que você vai fazer? Você vai pedir emprestado aqui, ó, a casa das dezenas. Então, tu tira daqui uma dezena e você vai ficar aqui com 4, e aqui você vai ficar com 10 unidades. Ah, professor, então é por isso que vai ficar o número 10. É exatamente, você pede uma dezena emprestada. Então, agora você tem 10 unidades menos 4, então você vai ter aqui, ó, 6, tá bom? 4 dezenas menos 2, 2. Novamente, ó, não tem como você tirar 9 centenas de 8 centenas, então você vai ter que pedir emprestado uma unidade de milhar aqui. Então, aqui vai ficar, ó, uma unidade de milhar, e aqui vai ficar, ó, 18 centenas. Então, 18 centenas menos 9, 9. Uma unidade de milhar menos 1, 0. Então, essa aqui é a quantidade, ou a quantidade de metros, né, que o Clemente deixou de pedalar. 926 metros, conforme aí o nosso gabarito, a nossa letra A. Tudo bem? E chegamos à nossa última questão da nossa aula de hoje, né? Nós temos aqui a questão 10, que diz o seguinte: João tinha 135 bolinhas de gude, né? Conhecido popularmente entre nós, você aí, garoto, né? Ou garota, geralmente os garotos que mais brincam com esse tipo de brinquedinho, é a peteca, né? Em uma partida com Pedro, em uma partida com Pedro perdeu 54, né?
mas em outra partida ganhou 75. Com quantas bolinhas de gude João ficou? A questão aqui está meio louca, né? Vamos lá novamente fazer a leitura, né? Ó, João tinha 135 bolinhas de gude, em seguida, em uma partida com Pedro, né? Ninguém joga sozinho, ninguém brinca sozinho, perdeu 54, né? Mas em outra partida ganhou 75. Com quantas bolinhas de gude João ficou, tá? Então, veja, essa questão aqui também é o mesmo raciocínio da questão anterior, tá? Então, vamos lá, vamos escrever aqui a nossa questão de número 10. Temos aqui a questão 10. Primeiro escrevemos, não vamos ser diferente. Em todas as questões, nós utilizamos aqui o quadro valor de lugar. Então, não será na última que iremos fazer diferente. Vamos escrever o nosso quadro valor de lugar, tá? Unidade, dezena, centena. Tá? Então, o João tinha 135 bolinhas. Então, escrevendo aqui, nós temos 1, 3, 5. 135, tá? Ele jogou com Pedro e perdeu 54. Então, a operação que é envolvida aí é a operação chamada subtração. Então, 54. Depois daqui, você simplesmente vai desenvolver a questão, tá? Tem como você tirar 4 unidades de 5? Tem. Então, 5 menos 4, 1. Mas não tem como você tirar 5 dezenas de 3. Então, o que fazer? Você vai pedir emprestado uma centena para cá, e aqui você vai formar, ó, 13, não é isso? 13 dezenas menos 5, você vai ter aqui, ó, 8, tá bom? Então, depois da partida com o Pedro ali, ficou com 81 bolinha de gude, né? Ou peteca. Porém, ele disse que na outra partida ele ganhou 75. Então, qual será a operação? A adição. Então, você vai escrever aqui, ó, 81 mais 75. Fazendo aqui a operaçãozinha, tens aqui, ó, 6, 8 mais 7, 15. Então, você vai ter aqui no total 156, conforme é o nosso gabarito, a letra C. Pois bem, com essa questão, nós encerramos mais uma aula de hoje. E eu espero que vocês tenham entendido aí a ideia desses 3 descritores, que nada mais é do que você fazer uma decomposição de um número, você escrever e efetuar uma operação de adição e subtração, e claro, desenvolver alguns problemas envolvendo essas duas operações. Na nossa próxima aula, nós estaremos trabalhando com as duas operações básicas, multiplicação e divisão, com seus respectivos problemas, tudo bem? Então, até mais, até o nosso próximo encontro. Nós estaremos agora fazendo o nosso sorteio. Eu não posso deixar de fazer aí o sorteio para presentear você, aluno, que esteve presente aqui na nossa última aula, né, no nosso sábado anterior. Então, você, nesse momento, estará concorrendo a alguns brindes aqui do nosso projeto Aprender Mais, tá ok? Então, vejamos quais serão os nossos alunos que serão sorteados na nossa aula de hoje, tá? Então, o aluno ou aluna, um menino e uma menina, olha só. O aluno, ele é lá da Escola Municipal Evangélica Estevão Ângelo de Souza, né? Eu tenho visto aqui que muitos alunos do Estevão Ângelo têm sido presenteados aí, parabéns aí. Isso é prova de que os nossos alunos aí do Estevão Ângelo têm tido uma frequência considerável, então meus parabéns aí. Então, quem é esse rapaz? É o David Emanuel Brito Leal. Então, você aí acaba de ser sorteado, né? Você vai ser presenteado aí com um dos prêmios do projeto Aprender Mais. E o outro aluno, na verdade, a aluna, ela é lá da Escola Municipal Ambrósio Machado Reis, é a Débora Araújo da Conceição. Olha só, é da zona rural essa escola, né? Estamos recebendo aqui a informação de que é da zona rural. Isso mostra também que até na zona rural, os nossos alunos têm se esforçado para acompanhar essas aulas, né, apesar das dificuldades. Então, você aí, David Emanuel Brito Leal e Débora Araújo da Conceição foram os nossos sorteados da nossa aula de hoje. Tudo bem? Foi bom para você? Então, até o nosso próximo encontro. Um abraço a todos. A Prefeitura de Codó, juntamente com a Secretaria de Educação, juntos, estamos lançando o programa Aprender Mais Codó. O que é esse programa? É um programa de aula de reforço aos sábados, através de lives, onde os alunos de Codó terão tirado as suas dúvidas e melhorado o seu perfil educacional. E eu peço a você, aluno de Codó, participe. Será muito importante a sua participação nessas aulas de reforços.
aperfeiçoar o processo de ensino-aprendizagem em nossa cidade, a SEMEC-TI, através da sua diretoria de ensino, criou o projeto Aprender Mais Codó. Ele está voltado para os alunos de 5º ao 9º ano que estarão preparados para fazer a prova do SAEB ao final do ano. Nós, enquanto secretaria, incentivados e apoiados pelo poder público, que é através do nosso prefeito, Dr. José Francisco, iremos ofertar aulas aos sábados de português e matemática com professores efetivos da rede pública municipal, com o intuito de atingir a todos os alunos, tanto da cidade quanto do campo. E aqueles que não tiverem acesso à internet, através das lives que serão ministradas aos sábados, terão também acesso a todo o conteúdo através do nosso site, do nosso link. Não deixe de participar das nossas lives, das disciplinas de português e matemática. E você, aluno, que não tiver a oportunidade de assistir aos sábados, as aulas serão reprisadas através do canal 13 TV Liberdade. As aulas de reforço do projeto Aprender Mais Codó acontecerão todos os sábados, às 9 horas. E acontecerão através de 2 canais no YouTube. O canal Aprender Mais Codó 9º ano e o canal Aprender Mais Codó 5º ano. Então você, que é aluno do 5º ou 9º ano da Rede Pública Municipal de Codó, todo sábado tem um compromisso garantido com a Secretaria Municipal de Educação e com a sua escola, visto que sua participação e desempenho acarretará em pontuação em todas as disciplinas lá da sua escola, através do formulário de frequência que iremos disponibilizar todas as aulas no chat. Ah, e lembrando, toda a equipe da SEMEC-TI está empenhada em fazer com que o projeto aconteça da melhor forma possível. Então, enquanto você, aluno da Rede Pública Municipal, estiver assistindo às lives de reforço, todas as diretorias, coordenações e professores estarão aqui da SEMEC-TI controlando, prestando suporte técnico a todos os professores que estarão lecionando aqui nesse estúdio e a você que está aí de casa. Então não perca nenhuma aula do projeto Aprender Mais Codó, porque em todas as aulas teremos premiações. Venha você também fazer parte dessa equipe que aprende mais a cada dia. Beleza, pessoal? E aí, todo mundo bem? Estamos de volta aqui para mais uma aula de língua portuguesa para o 5º ano, não? A gente vai, antes de começar essa aula aqui, mandar um abraço especial para um pessoal, uma galera legal. Sabe de onde? Da Santana do Machado. Pois é, eu fui lá nesse final de semana, estávamos ali, né, passando uns momentos lá com os amigos, e de repente alguns alunos vieram lá me perguntarem, né? Eu fiquei até famoso nessa hora lá, né? É o professor André, você é o professor André? Sim. Ah, porque a gente está aqui assistindo aula com você, né? Também mandar um abraço especial para a nossa querida lá que cuida das crianças, né? A assistência administrativa da escola. E quero parabenizar vocês pelo trabalho que estão fazendo aí. Um ótimo trabalho, continuem ligadinhos. Teve um aluno de lá sorteado. Agora? Agora. Pronto aí, ó. Nossos estúdios aqui estão nos informando, né? Que vocês foram... Tem uma pessoa e a produção, né? O Clemente está me lembrando aqui, né? Que foi uma pessoa daí pro sorteado, né? Hoje é o parabéns, tá vendo? Vale a pena, gente. Estudar viu? Tá rendendo coisa boa para vocês, né? Afinal de contas, aqui nós somos, ó, Aprender Mais Codó, tá vendo? Não se esqueça desse projeto nunca mais. É um projeto que fez sucesso total aí na cidade de Codó, tá bom? Então nós vamos voltar para nossas aulas de língua portuguesa. Estamos já fitando, mirando, olhando para frente, lá para o mês de novembro, aquela data toda especial que vocês irão fazer a avaliação SAEB, né? Que é a avaliação do Sistema de Avaliação Brasileiro, né? Que vai medir aí o aprendizado dos nossos alunos do 5º ano, do 9º ano, né? E vai também dar uma caprichada aí para saber como é que, além das notas, né? Que vocês vão tirar, isso vai mostrar também como é que está a realidade da educação brasileira, tá bom? Então, a gente vai começar a nossa aula agora, a gente vai colocar aqui na tela o nosso slide, tá bom? Vamos estar começando aí, fazendo aquela revisão que a gente fez no final da aula passada, mas apresentando também o que a gente vai trabalhar de agora para frente, que eu disse para vocês que nós íamos dar uma olhada novamente em cada um dos descritores. E eu estou procurando trazer para vocês aqui, nas nossas aulas, da mesma forma que cai na avaliação SAEB. Por que isso? É para que vocês fiquem treinados, fiquem aí interagindo com essas perguntas. Os textos são desse tamanho aí mesmo, inclusive agora
e a gente teve a avaliação CEAMA, que é a avaliação do Estado, e eu estive dando uma olhada no tamanho dos textos. Gente, não tem para onde correr. A gente tenta colocar ali um textozinho menor. Eu sempre digo na escola que eu dou aula o seguinte, olho para os meus alunos, e assim como eu estou olhando para vocês agora, e falo para eles assim, gente, eu não vou pegar leve com vocês, colocando textinho pequeno, porque quando chegar a hora da prova, não vai ter texto pequeno. Eu não vou dar sopinha para vocês, porque quando chegar a hora de vocês fazerem o teste, a prova ela vem no nível de vocês. Então, se eu brincar com vocês aqui, vocês vão sofrer lá na prova. Então, a gente vai sofrendo junto aqui para conseguir uma boa posição na prova quando ela chegar, tá bom? Então, é pensando nisso que a gente vai aqui agora para frente aí, né, com o nosso... Olhem só aí na tela, vocês estão acompanhando conosco aí. Procedimento de leitura, implicações de suporte do gênero e do enunciador na compreensão do texto. Essas aqui são as temáticas, né? Entre os textos. O que mais que nós temos? Coerência e coesão no processo do texto, é o quarto tema. Quinto tema, relação entre recursos expressivos e efeito de sentido. E o quarto, variação linguística, né? E só voltando aqui um pouco, dentro dessa temática que eu quero discutir, nós temos bastante slides hoje para passar, mas a gente vai aí dentro do tempo hábil, tá bom? Fazer tudo isso para vocês ficarem ligadinhos nessa avaliação que a gente vai fazer lá na frente. Então, você lê o texto, não lê? Pronto. Se você consegue ler, você tem a habilidade de ler, então você vai se enquadrar dentro desse procedimento de leitura que aparece para você aqui na tela, tá bom? Desse lado aqui em cima, ali, isso. Você está vendo aí que toda vez que você olha para esse procedimento de leitura que tem o D1, localizar informação no texto, isso significa dizer que, além de ler, quando você lê o texto, você tem aquela capacidade de localizar informações que estão explícitas, ou seja, é aquilo que está ali no texto e você consegue pegar. Lembra daquela brincadeira que o pessoal fala? Que cor é o sapato vermelho de João? E aí a pessoa pergunta qual é a cor do sapato, né? Já está tão na cara que a pessoa falou que ele está explícito, ou seja, está na sua frente. É isso que significa dizer. Você consegue ler e encontrar uma informação explícita no texto? Beleza, parabéns para você. O D3, que é inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Isso aqui vai depender de uma leitura maior. Ninguém sai por aí lendo, interpretando o texto à torta e à direita. Você vai ter que conhecer o sentido das palavras. Por exemplo, quando você conhece o sentido das preposições, das conjunções, dos advérbios, dos adjetivos, que a gente já estudou nas aulas passadas, você vai conseguir também, nesse descritor D3 aqui, tá bom? Você vai conseguir, então, localizar esse sentido de uma palavra ou expressão, porque o sentido é o que significa aquilo ali para aquele momento, tá bom? É totalmente diferente de você pegar uma palavra, ela pode estar fora de um contexto, você querer dar um sentido para ela, isso não acontece. O sentido da palavra está sempre dentro do contexto que ela aparece. O D4, né, que é inferir a informação implícita, está oculto, mas você consegue encontrar lendo o texto. Quando você lê, você chega àquele momento eureka, que você diz, eu sei o que ele quis dizer. Principalmente quando você tem gêneros textuais como a piada ou contos de enigma, onde você vai tentando captar ali a mensagem oculta no texto e encontrando, descobrindo e trabalhando a sua mente nisso, identificar o tema de um texto. Leia o texto e quando você terminar de ler aquele texto, você vai dizer, entendi o que ele quis dizer, qual é a temática do texto, sobre o que ele está falando, não é assim? Então, é basicamente isso. Eu não vou repetir isso novamente, isso está nas nossas aulas anteriores, você pode acessar o nosso canal aqui do YouTube, do Aprender Mais Codó, então da SEMECT, e você vai rever essas aulas onde eu já expliquei cada tema, cada descritor. O descritor, o pessoal diz que fala da linguagem técnica, né? Mas quando eu sei para que uma coisa serve, eu penso que fica mais fácil para eu, né, aprender a manusear. Pense comigo sobre uma bicicleta. Quando você olha para uma bicicleta, alguém chega e diz, olha, isso aqui é o guidão, isso aqui é o pedal serve para isso, o guidão serve para aquilo, a sela serve para você sentar, tá bom? Então, quando alguém te diz isso, o que é que você pensa? Vem logo à tua mente que você tem uma informação técnica, você não sabe andar de bicicleta. Já tem pessoas que ele pode até não saber o nome de cada peça da bicicleta, mas ele sabe andar ali, ele sabe se equilibrar. Mas quando você sabe o que é e sabe para que serve, aí você começa a aprender a parte mecânica da coisa. Isso vai fazer você aprender bastante. Então, não só saiba ler, mas saiba localizar as informações, inferir o sentido, buscar as expressões,
aquilo que está implícito, explícito, buscar o tema daquela leitura, tá bom? Distinguir um fato de uma opinião, o que realmente é um fato ali dentro. O fato é aquilo que está acontecendo, e a opinião é o que o autor está dizendo sobre o fato. Isso tudo é extremamente importante para você poder vencer essa batalha aí no dia da prova, né? Então, olha só aí, nós estamos aqui na nossa mesa, pensando, refletindo sobre o que nós iremos estudar, procedimento de leitura. Lembra que a gente falou que a gente vai voltar lá para o primeiro tema, né? E a gente vai de novo para o descritor 1, e no descritor 1 a gente vai rever toda aquela sistemática lá de fazer valer, né, a localização das informações explícitas em um texto, tá bom? As informações explícitas em um texto, aquelas informações que estão ali na cara, que você vai ler e vai dizer, é isso aqui. Quando ele pedir, você já vai saber numa boa. Então, de olho no texto, vamos lá. Todo mundo junto, vamos acompanhar essa leitura aí. Lixo orgânico e lixo inorgânico. Todo lixo pode ser dividido basicamente em material orgânico e inorgânico. Ponto, período. Orgânico é todo dejeto biodegradável, né? Orgânico, biodegradável quer dizer que ele se desmancha ali na natureza, né? Um plástico, por exemplo, ele não é biodegradável, tá bom? Mas uma casca de banana é. Você joga ela ali, né? Como resto de comida, casca de fruta, por exemplo, que será decomposto pela ação de micro-organismos, o que se chama apodrecimento. Largado na rua, esse lixo apodrecido servirá de alimento para ratos, baratas e moscas, transmissores de doenças. A parte inorgânica do lixo é composta de dejetos que não apodrecem, como papel, plástico, borracha, metais e vidro. Tais restos também contribuem para a proliferação de formas daninhas de vida, para as quais servem de ninho. O que mais? Além disso, podem causar estragos quando não são varridos das ruas. Com a chuva, plásticos e papéis navegam na enxurrada até as bocas de lobo e galerias pluviais que, se não forem limpas periodicamente, entopem, provocando as inundações tão conhecidas dos habitantes das grandes cidades brasileiras, né? Então, ele está dizendo aí qual é o problema que acontece, né? Tanto o lixo orgânico como o inorgânico, ele tem a sua forma de ser descartado. Não posso sair por aí jogando casca de banana, resto de maçã, laranja no meio da rua, porque eu vou causar ali uma possibilidade para uma pestilência de barata, formiga e tal. Já o lixo inorgânico, que é o lixo plástico, papel, borracha e outras coisas, eles entopem as valas, né? Ali a tampa das valas que levam para o esgoto. Aqui a gente conhece mais o rego, né? O rego da sua casa vai ficar entupido. Mas o que ele vai cobrar aí? Vocabulário: bocas de lobo, bueiro, galerias pluviais, túneis subterrâneos para a água da chuva, dejetos, excremento, fezes. De acordo com o texto ao lado, 2 dentre os dejetos que constituem a parte inorgânica do lixo são o quê? Lixo apodrecido e plástico, cascas de frutas e restos de comida, papel e vidro, borracha e alimentos. E aí? Se você observar naquilo que você leu lá no texto, e como ele está perguntando, que é de acordo com o texto ao lado, né? Ou seja, acima, né? Na verdade, está em cima aí para vocês. Aparece na parte de cima e as questões aqui embaixo. Aqui. Pronto. 2 entre os dejetos que constituem a parte inorgânica do lixo são 2 dentro desse texto. Lixo apodrecido? Claro que é orgânico, né? Casca de frutas e resto de comida. E aí? Orgânico também. Papel e vidro? Esse aí ficou assim meio, né? E borracha e alimentos. Lembrando que alimentos, no geral, eles são orgânicos. Então, a pergunta, olha, você leu o texto e nós estamos no descritor 1, que é localizar a informação explícita. O que é que está claro no texto? O que ele está perguntando aí? Olha só, papel e vidro, letra C. Agora nós vamos olhar para esse texto e nós vamos descobrir nesse texto que esses 2 elementos, eles estão listados lá em cima. Se você olhar na primeira linha do segundo parágrafo, ele vai falar do papel, plástico, borracha,
metal e vidro. Então, aqui ele botou papel e vidro. E a pergunta dele foi, dentre os dois dejetos que constituem a parte inorgânica do lixo são quem? Papel e vidro. Beleza? Todo mundo tinha acertado isso aqui, né? Claro que sim. Vocês são fera, né? Outra coisa, sempre lembrando vocês que não botem só o nome de vocês aqui embaixo, viu? Vão participando aí. Às vezes é porque alguém que é adulto aí, né, colocou o aparelho, o notebook, ou o celular, ou o tablet para todo mundo assistir, tá todo mundo sentadinho na frente, né? Mas se vocês tiverem individualmente no aparelho e puderem escrever, escrevam aqui. Antes de a gente responder a questão que está aqui para vocês aparecendo, do lado aqui, eu quero que vocês peguem o aparelho, digitem a questão aí para a gente poder ir socializando, participando da aula, beleza? Então vamos lá. Próxima questão. Olha só. Conselho dos ratos. Vamos lá. Os ratos resolveram organizar um conselho para decidir qual seria a melhor alternativa para que eles pudessem saber com antecedência quando o inimigo deles, o gato, estava por perto. Ponto período, né? Beleza. Dentre as muitas ideias apresentadas, uma delas, que logo foi aprovada por todos, considerava que um sino deveria ser pendurado no pescoço do gato. Assim, ao escutarem o tilintar do mesmo, todos poderiam correr a tempo para seus buracos. Além de gostarem do plano, todos ficaram extasiados com tão criativa solução. E um velho rato, então, questionou: meus amigos, percebo que o plano é realmente muito bom, mas quem dentre nós prenderá o sino no pescoço do gato? E nenhum voluntário se fez presente. Vamos lá? Então, no vocabulário, extasiados. Forte sentimento de alegria, né? Nós temos aqui aí o glossário dessa palavrinha aqui embaixo, que é extasiado. E a pergunta é a seguinte: o impedimento para que o plano dos ratos fosse realizado foi a falta de planejamento para pôr em prática a ideia. Você acha que não faltou planejamento? Você acha que nesse momento que eles estão aqui conversando no texto, os ratos todos reunidos, não é um planejamento já? E aí, o que você acha? Qual é a tua opinião? Vai colocando aí embaixo aí para a gente discutir. Não ter tido uma reunião do conselho para a decisão. Bem, mas eles já estavam numa reunião aqui? Não já era uma reunião que os ratos estavam fazendo? Sim ou não? Sim, claro. Letra C. Falta de tempo para executar o plano? E aí, o que você acha? Será que o texto está falando de falta de tempo? Lembrando que nós estamos procurando um elemento explícito, ou seja, aquilo que está diretamente ligado ao texto, tá bom? E o que mais? A letra D. Falta de alguém para executar o plano. E aí? E a letra D? Agora olha para o texto. E você conseguiu encontrar dentro do texto esses elementos explícitos, ou seja, isso que está na cara, que está aí para você ver, que está aí para você olhar no texto e dizer: eu descobri, realmente é isso aqui. Qual dessas alternativas aí seria então a alternativa correta? Muito bem, nós estamos com a alternativa D, que é a falta de alguém. O plano estava perfeito, né? Montaram lá tudo bonitinho, aquela coisa toda, só que bem na hora de executar o plano, né? Só faltou alguém para ir lá. Quem era deles que ia arriscar a própria cabeça para colocar o sino no pescoço do gato? Então, nós temos aí uma questão, uma mensagem totalmente explícita. Então, acompanha no quadro aí como é que a gente faz essa leitura, como é que você pode captar essa informação. Eu estou procurando algo que está no texto. Olha como a pergunta foi feita. Ela vai cair, provavelmente, desse mesmo jeito lá na sua prova. Não igual a essa daqui que a gente está colocando aqui, né? Não é igualzinha aqui, do mesmo jeito vai cair lá. Mas da mesma forma, o texto e a pergunta, para saber se você consegue identificar. Beleza? Vamos para a próxima? Sol, luz e vida. O Sol é considerado uma estrela pequena, comparado com as grandes estrelas que são milhares de vezes maiores que ele. Como uma grande esfera de gases a altíssimas temperaturas, o Sol
é formado principalmente por hidrogênio e hélio e está bem longe da Terra, cerca de 150 milhões de quilômetros. Sua luz leva pouco mais de 8 minutos para atingir a superfície terrestre. A radiação emitida pelo Sol é fonte de vida e de energia essencial para a Terra. A energia solar impulsiona as correntes atmosféricas e marítimas, faz evaporar as águas, que depois cai como chuva e neve, e estimula o processo de fotossíntese das plantas, que fornece a energia para a sobrevivência dos organismos vivos. Muito bem. Vamos lá. Então, nós vamos agora para a leitura das questões, as alternativas. Então, nós temos aí a leitura da questão, diz assim, relacionada ao texto Sol, Luz e Vida. De acordo com o texto, a energia solar também é responsável pela, letra A, distância entre a Terra e o Sol. Vê que essa informação está totalmente dissociada do texto, né? Em momento algum foi dito que a luz solar está relacionada com distância entre a Terra e o Sol. Não, nada disso. Letra B, evaporação da água, por exemplo. Tem alguma coisa a ver aí? A energia solar também é responsável pela evaporação da água. Você acha que é? Você marcaria a letra B? E a letra C, então, que fala sobre falta de energia na Terra, por exemplo. Tem alguma coisa a ver a luz solar com falta de energia na Terra? De acordo com o que a gente leu no texto, vamos pensar sobre isso. Dificuldade no processo de fotossíntese. Falou de dificuldade no processo de fotossíntese. A luz solar ela é responsável pela dificuldade, se ela que facilita. Então, o processo de fotossíntese, que é quando a luz bate na planta, na folha da planta, aí a folha da planta ela passa por esse processo de fotossíntese, absorvendo o gás carbônico, liberando oxigênio, não é isso? Lembrou aí de fotossíntese? Só um temazinho aí transversal, né? Para a gente poder aí, interdisciplinaridade, melhor dizendo, para vocês poderem lembrar aí do que é fotossíntese. Então, a resposta certa seria o quê? Olha aí, coloquei o texto lá maior, né? Era para ficar aqui. Olha aí, letra B, certo? A letra B que vai falar sobre a evaporação. Então, o texto lá, na preocupação do texto, é apresentar para você de forma geral, você vai dar uma lida e vai pegar o que está explícito no texto, é o que diz o descritor 1, tá bom? Da língua portuguesa. Agora aqui eu trouxe uma novidade para vocês, vamos ver aí. Por que eu trouxe essa novidade para vocês aqui? E eu quero que vocês aprendam ela. Olha que coisa bacana. Você já olhou isso aí? Você já viu que lá no dia da sua prova, da SAEB, você tem o tal do gabarito? O gabarito que nós temos aqui na tela, ele é um exemplo de como que a gente vai preencher ele lá no dia da prova, né? Eu voltei aqui para vocês olharem, ó. Você está aqui, voltei lá na primeira questão, né? E agora a gente voltou na segunda, terceira, e nós estamos agora aqui com o gabarito para você ver como que marca. Tem gente que marca esse gabarito errado, vou colocar ele aqui no quadro, para vocês terem uma noção aqui. Olha aqui, tem a primeira questão, como vocês estão vendo aí, segunda questão, temos também a terceira questão no quadro, né? Aí você tem aqui A, B, C, D, A, B, C e D, A, B, C e D. Aí eu vou colocar aqui a bolinha, né? Que fica até melhor também para vocês tirarem as dúvidas. Como é que eu preencho essas questões aqui? Olha só, que beleza. Tá aí, né? Então, da forma que vocês viram no quadro aqui no slide anterior que eu coloquei na tela para vocês, tem gente que vai responder essas questões. Sabe como que ele faz? Ele quer marcar um X. Isso aqui, gente, está errado. Você não pode marcar um X na questão. Nem também marcar de toda forma assim também. Isso aqui também está errado. Você não pode fazer isso. Ou tem pessoas que marcam um pontinho aqui do lado de fora, né? A gente vê gente fazendo isso. Também não pode. Isso aqui também está errado. A sua prova vai ser desclassificada e a sua numeração, sua pontuação também. Você não vai pontuar na prova. Outras pessoas, aqui a questão 2, ele marca de forma correta, assim. Ele preenche toda a lacunazinha aqui, a bolinha, né? Bem preenchidinha, assim, do jeitinho que tá aqui, certo? Só que aí por descuido, ou por falta de atenção, né? Que é a mesma coisa,
ele vai e preenche a letra C, né? Alguns alunos voltam para mim com a prova e dizem assim, professor, olha, professor, o que foi que aconteceu aqui, né? Ah, professor, eu errei sem querer, eu posso usar o corretivo? Não, não pode. Você não pode usar o corretivo na sua avaliação, porque se você fizer isso, aquela questão vai ser eliminada. Então, você tem que realmente prestar muita atenção e, como na questão 3 aqui eu vou mostrar para vocês como é a forma correta, né? Tá errado e tá errado. Essa questão que você já tinha zerado e essa daqui também já tinha zerado. Então, a forma correta, eu fui lá na questão, peguei lá a questão correta, voltei aqui no gabarito, né? Lembra que eu botei o nome ali, gabarito. Aqui, gabarito. E aí eu pego aquela questão lá, volto aqui, aí digamos que lá eu marquei a letra C. Eu venho aqui e... Ou vou botar a letra A, fica mais fácil. Lá eu marquei a letra A e aqui eu marquei a letra A assim, ó. Todo pretinho, tá vendo? Não pode deixar assim, nem assim, nem assim. Tem que marcar toda a cobertinha aqui, ó. Tá vendo? Que é para ficar de forma correta aí, a sua forma. Lá no gabarito. Lá na questão, quando você estiver marcando lá, que tiver alternativa A, alternativa B, você pode marcar um X. Mas no gabarito é essa parte que tem os numerozinhos aqui, você jamais pode marcar dessa forma aqui. Essas maneiras estão erradas. Então, você precisa marcar dessa forma aqui e apenas uma letra. O A, o AB, o C, o AD. Lembrando que isso é prova de múltipla escolha, você não pode estar dando bobeira, tá bom? Então, nós temos aí a forma correta, como devemos marcar o nosso gabarito. Eu creio que vocês já sabem disso, mas nunca é demais você dar uma olhada novamente, viu? Só reforçar aí esse fator. Muito bem. Nós vamos aqui para os procedimentos de leitura e, continuando neles, né? Nós temos agora o descritor 3. Não sei por que pularam do 2 para o 3, mas para eles faz todo sentido, né? O D3 aí, o descritor 3, ele fala sobre inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Aí nós temos o texto, né, que é bons amigos. Vamos para a leitura dele. Abençoados os que possuem amigos, os que têm sem pedir, porque amigo não se pede, não se compra, nem se vende. Amigo a gente sente. Benditos os que sofrem por amigos, os que falam com o olhar, porque amigo não se cala, não questiona, nem se rende. Amigo a gente entende. Benditos sejam os amigos que acreditam na tua verdade ou te apontam a realidade. Porque amigo é a direção. Amigo é a base quando falta o chão. Benditos sejam todos os amigos de raízes verdadeiros, porque amigos são herdeiros da real sagacidade. Ter amigos é a melhor cumplicidade. E aí, a pergunta é, no verso, amigo é a base quando falta chão, que é a linha 10, ou o verso 10, a palavra em destaque tem sentido de... A palavra que está destacada aí é a palavra base, né? Vê que está o tracinho embaixo aí, aqui. Base, lá em cima. Então, a palavra em destaque tem o sentido de... Lembrando aqui, ó, qual é o descritor? Inferir o sentido de uma palavra. Então, nós vamos interpretar o que significa a palavra base dentro desse texto. Um ensinamento. Letra B. Ingrediente. Letra C. Origem. Letra D. Suporte. O amigo é a base. O que é a base? É aquilo que sustenta, é aquilo que fica embaixo, é aquilo que dá... já está quase na cara, né? Se eu falar mais uma palavra aqui, eu entrego a resposta. Você vai de quê? De B, de A, de B, de C ou D. Tá quase na cara, mas não está na cara, né? Porque uma vez que nós temos que interpretar, a palavra inferir significa, então, interpretar o sentido de uma frase ou expressão. Então, nós temos aí como resposta a letra D, né? Letra D de dado. O suporte. Beleza. Agora, digamos que você marcou a letra D. Aí você vai lá nessa questão e você tem aqui, eu vou colocar aqui mais uma questão aqui só para abrir aí a mente de vocês, tá bom? Aqui, ó, A, B, C e D, né? B, C e D. Aí eu te pergunto, qual foi que você marcou aqui mais embaixo, aqui? Letra D, não foi? Aí você vai lá para a questão de número 4 e você vai marcar qual? A B, a C
Claro que é a D. Com muito cuidado. Você nunca marca assim, ó, na vertical. É sempre questão 4, A, B, C ou D. Ali está dizendo que é D. Então, eu vou marcar a D assim, ó, cobrindo ela totalmente. Olha que beleza. Não é legal? Olha só. Bom demais. Olha aqui, toda coberta. Dá para ver aí? Que não tem uma única manchinha. E eu também não saí borrando a questão toda, assim, fazendo desse jeito, assim tá errado, não pode. Sim, você bagunça tudo e não pode desse jeito, viu? Dentro da linhazinha, certinho, bonitinho, tudo organizadinho para você sair na frente, já com sua nota valiosa na avaliação Saeb. Mais um texto, vamos de texto, vamos lá. Volta da asa branca. Vamos lá. Já faz 3 noites que pro norte relampeia. A asa branca, ouvindo o ronco do trovão, já bateu asas e voltou pro meu sertão. Ai, eu vou-me embora. Vou cuidar da plantação. Gonzaga, no caso aqui Luiz Gonzaga, né? Luiz Gonzaga, está disponível aí, ó, nesse site que está embaixo, um poema dele, uma música, possivelmente, né? No verso, ouvindo o ronco do trovão, a palavra destacada significa, letra A, e lembrando que nós estamos, de novo, buscando o sentido de uma palavra, né? Eu vou voltar aqui o descritor para vocês olharem, ó. Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Você pode ter uma única palavra que você está buscando o sentido dela, ou você pode ter uma expressão. A expressão é um grupo de palavras, tá bom? Ou até mesmo uma frase toda que vai te render aí, portanto, essa interpretação que você tem que fazer. Então, o ronco, a palavra ronco, ele está dando só uma palavra, poderia ser um grupo de palavras, mas, por enquanto, o descritor aqui trabalhou só apenas uma única. O ronco do trovão, a palavra destacada, significa, letra A, vamos lá, a letra A, você vai de letra A, vamos lá, ver se você vai acertar. Barulho que se ouve após um relâmpago. E aí, você concorda que essa palavra significa isso? Letra B, barulho provocado por quem dorme. Quem dorme provoca um ronco. E olha que a palavra, ela está sendo... a pergunta que é feita sobre essa palavra é com base no contexto, viu? Eu já até falei para vocês de palavras parônimas, né? A palavra, ela tem a mesma escrita, mas dependendo do contexto onde ela está, ela tem um significado totalmente diferente, tá bom? Letra C, ruído causado pela asa branca, né? A asa branca é aquela pombinha que parece muito aqui, com vocês que moram na zona rural e sabem o que é uma juriti. A juriti, ela é um parente muito próximo da asa branca, né? Uma pombinha pequena, que é natural aí da região da Bahia, do Pernambuco, essas regiões aí de sertão do Brasil. Aqui a gente tem pouca, né? Aqui na nossa região, mas tem também. Aqui a gente chama ela de avoante, né? Mas aí para aí é mais conhecida como asa branca para o lado da Bahia, perdão. Né? Letra D. Ruído causado nas noites do sertão. Tem a ver, essa expressão ela está ligada com isso. Por fim, barulho do relâmpago, barulho de quem dorme, quem está roncando. Será? O texto lá diz que é alguém que está roncando. Preste atenção aí. Ruído causado pela asa branca, as asas dela provocam esse ruído de ronco, ou é o ruído causado pelas noites do sertão? Gente, a resposta certa está bem aí, ó. Letra A, de avião. Por que isso? Porque quando você leu lá em cima, no verso, né? Deixa eu olhar aqui. Ouvindo o ronco do trovão, né? O ronco, a própria palavra lá em cima, ela está ligada ao trovão. O ronco do trovão. Então, é o barulho que se ouve após o relâmpago. Quando o relâmpago passa, quando ele cruza o céu, como ele anda na velocidade da luz, né? Ele passa na frente e logo em seguida vem... Não sei nem se ele anda na velocidade da luz, não, mas ele é muito rápido, viu? Atrás é que vem o barulho, que é o trovão. Aqui nesse texto ele chamou de ronco, que é uma forma coloquial de falar acerca do barulho do trovão. Então, o barulho do trovão, para algumas pessoas, é o ronco do trovão, certo? E nós vamos agora para o D4, né, que seria, então, inferir uma informação implícita. Muito bem. Se o D3, o descritor 3, nós temos que saber o sentido das palavras e buscarmos compreender esse sentido das palavras
No descritor 4, nós vamos inferir, ou seja, interpretar. A palavra inferir significa interpretar uma informação. Agora entenda bem, o que é uma informação implícita em um texto, viu? Não é mais o sentido de uma palavra, nem o sentido de uma expressão, mas sim uma informação implícita. Ela está dentro, embutida, na parte de dentro do texto. Está travando aqui, não. Foi? Beleza. Então vamos lá. Olha só. Que beleza. Pisanho barreteiro, um passarinho prevenido. Vamos para a leitura do texto. Ele diz assim: quando captura uma presa, esse passarinho a espeta com seu bico num espinho de um arbusto arrasador. Ele também atravessa insetos sobre arames farpados. Desse modo, cria sua própria despensa, recorrendo a ela para se abastecer de acordo com a sua necessidade. Tá vendo? Agora vamos para como é que o texto da nossa avaliação SAEB vai nos cobrar isso aí. Assim que ele vai nos cobrar. Lembrando que eu estou pegando aqui os exemplos todos das avaliações, estou colocando aqui para vocês verem como é que vai se comportar na nossa disciplina de língua portuguesa, tá bom? Então, olha no texto. De acordo com esse texto, o que faz o passarinho ser prevenido? Vamos lá. Andar sobre arames farpados. Ele falou que ele anda sobre arames farpados. Cuidado aí, né? Capturar apenas os insetos. Espetar os insetos com o bico. Guardar alimentos para depois. E aí, o que você acha? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Quem foi de A de avião, B de bola, C de casa ou D de dado? Coloca aí embaixo aí e vamos ver se você consegue acertar. Olha só. Guardar alimentos para depois. Vamos voltar aqui. O descritor diz que eu tenho que inferir uma informação implícita no texto. Bem, a informação não está clara, ela não apareceu para ti mostrando o que é aquilo ali. Mas quando você lê o texto, pelo próprio título do texto que diz Pisanho barreteiro, um passarinho prevenido. Por que ele é prevenido? Quem é que é prevenido? Prevenido é aquela pessoa que anda sempre preocupada para que alguma coisa não falte, não é isso? É aquela pessoa que quando ela chega num momento de agonia, ela sempre tem uma saída, ela sempre tem um salvaguarda ali que vai sustentar ela para que ela não sofra, né, de alguma forma ali, uma necessidade extrema. Então, é basicamente isso, tá bom? Olha aí. De novo, eu trouxe aqui a ideia do gabarito, para vocês olharem como é que fica aí a questão das marcações. Deixa eu só ver aqui, voltar. Como eu marquei lá em cima. Olha aqui. Do jeitinho que eu apresentei para vocês o gabarito aqui, né, eu fiz aqui o gabarito bem aqui no finalzinho. Vamos acompanhar ele aqui. Olha só. Deixa eu ver se aqui, voltando. Muito bem. Olha aí, ó, a questão 4, né? Que eu marquei aqui. Eu acho que ela começou aqui. D. A outra questão foi A. E essa aqui, D. Olha como que eu marquei, ó. A questão 4, D. A questão 5, eu marquei A. E a questão 6, eu marquei a letra D. Que é justamente como eu estava ensinando vocês a fazerem aqui, tá bom? E na hora de marcar, com bem cuidado, viu? Caneta azul ou preta, geralmente são cobradas nessas provas dessa maneira, tá? E a gente tem todo o cuidado de que vocês, por consequência dessa preocupação que a gente tem, de que vocês acertem lá no dia da prova, em cada detalhe dessa prova, tá bom? E o conselho que eu quero deixar para vocês aqui é de muita leitura, que vocês possam prosseguir lendo, revisem, peguem os textos dos livros didáticos, livro didático de ciências, livro didático de geografia, de história, tem sempre muito texto, língua portuguesa, tá bom? Eu botei aqui todos esses descritores e na próxima aula que nós formos trabalhar aqui, nós já vamos para o descritor 6, que é o descritor que vai trabalhar sobre identificar o tema do texto. Hoje nós fomos até o 4, né? Desse procedimento de leitura aqui em cima, tá vendo? Essa parte de cima. A gente tem aí, nos procedimentos de leitura, o 1, o 2, perdão, o 1, o 3, o 4. Trabalhamos esses 3 hoje.
Na próxima aula a gente vai continuar com esse procedimento de leitura, lembrando que nós já estamos numa revisão. Vocês já viram tudo isso aqui, eu já passei com outras questões, mas agora nós estamos revisando, estamos vendo novamente, para ver como é que isso aqui fica, para ver como é que vocês vão conseguir, no desdobramento da prova, dominar essa forma de interpretar, tá bom? Você vai ter que interpretar situações que estão lá no texto, ou melhor dizendo, só localizar, inferir o sentido de informação implícita no texto. Aí o próximo que a gente vai trabalhar, novamente já revisando, identificar o tema de um texto, distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. Segundo tema, nós vamos trabalhar também, que será aí a implicações de suporte de gênero, ou o enunciador na compreensão do texto. Nós vamos interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso, já trabalhamos isso, para só depois a gente pular para o descritor 9, né? Isso aí está nas implicações de suporte, mas é o descritor 5. Nós vamos estudar o descritor 9, que identifica a finalidade de textos de diferentes gêneros. Aí a gente vai de novo para o gênero isso, o gênero aquilo, o conto, a fábula, o apólogo, a crônica, sei lá, outros mais textos que a gente tem por aí, o poema, enfim, né? E a relação entre esses textos, né, que é o descritor 15. Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na compreensão, na comparação de textos que tratam do mesmo tema em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido. Aí vamos para a coesão e coerência, vamos trabalhar de novo com coesão, coerência, né? Dentro do texto. E aí a gente vai trabalhar de novo com aquelas palavrinhas da gramática, da ortografia, que a gente já trabalhou em alguns momentos. Olha, como aqui o descritor 2, estabelecer relações. Vamos sempre trabalhar com essa revisão, tá bom? E aí a gente vai estar trabalhando com essa revisão na próxima aula, porque a nossa aula de hoje está ficando por aqui. A gente só quer parabenizar vocês pelo esforço, pelo empenho de ficar do ladinho daí, assistindo essa aula aqui, que às vezes ela é estendida, né? É puxada, você tem a matemática antes, depois tem a língua portuguesa, bate muita cabeça nos cálculos e depois tem que ler bastante. Mas é assim que é a vida, né? A gente está trabalhando aqui para fazer você vencer lá no final e a gente vai comemorar junto, não? Então a gente fica por aqui. Um forte abraço para vocês. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. As aulas de reforço de projeto Aprender Mais Codó me ajudam muito em português e matemática. Venha você também fazer parte desse aprendizado. A Prefeitura de Codó, juntamente com a Secretaria de Educação, juntos, estamos lançando o programa Aprender Mais Codó. O que é esse programa? É um programa de aula de reforço aos sábados, através de lives, onde os alunos de Codó terão tirado as suas dúvidas e melhorado o seu perfil educacional. E eu peço a você, aluno de Codó, participe. Será muito importante a sua participação nessas aulas de reforços. Buscando aperfeiçoar o processo ensino-aprendizagem em nossa cidade, a SEMEC-TI, através da sua diretoria de ensino, criou o projeto Aprender Mais Codó. Ele está voltado para os alunos de 5º ao 9º ano que estarão preparados para fazer a prova do SAEB ao final do ano. Nós, enquanto secretaria, incentivados e apoiados pelo poder público, que é através do nosso prefeito, Dr. José Francisco, iremos ofertar aulas aos sábados de português e matemática com professores efetivos da rede pública municipal, com o intuito de atingir a todos os alunos, tanto da cidade quanto do campo. E aqueles que não tiverem acesso à internet, através das lives que serão ministradas aos sábados, terão também acesso a todo o conteúdo através do nosso site, do nosso link. Não deixe de participar das nossas lives, das disciplinas de português e matemática. E você, aluno, que não tiver a oportunidade de assistir aos sábados, as aulas serão reprisadas através do canal 13 TV Liberdade.
As aulas de reforço do projeto Aprender Mais Codó acontecerão todos os sábados, às 9 horas. E acontecerão através de 2 canais no YouTube. O canal Aprender Mais Codó 9º ano e o canal Aprender Mais Codó 5º ano. Então você, que é aluno do 5º ou 9º ano da Rede Pública Municipal de Codó, todo sábado tem um compromisso garantido com a Secretaria Municipal de Educação e com a sua escola, visto que sua participação e desempenho acarretará em pontuação em todas as disciplinas lá da sua escola, através do formulário de frequência que iremos disponibilizar todas as aulas no chat. Ah, e lembrando, toda a equipe da SEMEC-TI está empenhada em fazer com que o projeto aconteça da melhor forma possível. Então, enquanto você, aluno da Rede Pública Municipal, estiver assistindo às lives de reforço, todas as diretorias, coordenações e professores estarão aqui da SEMEC-TI controlando, prestando suporte técnico a todos os professores que estarão lecionando aqui nesse estúdio e a você que está aí de casa. Então não perca nenhuma aula do projeto Aprender Mais Codó, porque em todas as aulas teremos premiações. Venha você também fazer parte dessa equipe que aprende mais a cada dia. As aulas de reforço de projeto